Em um mundo dominado pelas transações bancárias online, o uso de cofres e caixas fortes parece meio coisa de gente velha. Mas na realidade, existem cerca de 25 milhões de caixas fortes sendo alugadas nesse momento, apenas nos Estados Unidos. E com tantas coisas valiosas sendo guardadas a 7 chaves, muitas delas acabam sendo envolvidas em mistérios. De quantidades insanas de dinheiro e coleções pavorosas até os globos oculares de Albert Einstein. Vamos destrancar alguns tesouros e revelar os segredos escondidos em cofres abandonados. Desencaixotando a história. Caixas fortes para depósito, que são containers de armazenamento reforçados e que em geral ficam guardados dentro dos cofres dos bancos, são usadas para guardar itens pessoais valiosos desde os anos 1860. Então não é surpresa que quando essas caixas são abertas, algumas esquisitices históricas acabam aparecendo. No começo de 2021, o usuário do TikTok chamado Billy Holt e seu parceiro Sean conseguiram comprar uma velha unidade de caixas fortes, que estava à venda em um leilão de uma antiga agência bancária que estava sendo fechada. As regras e leis acerca do leilão de caixas fortes antigas variam de um lugar para o outro, mas o mais comum é que os bancos sejam obrigados a manter um registro e a entregar os itens abandonados nos cofres para as autoridades estaduais. Só que parece que essa unidade em particular acabou passando despercebida e só foi encontrada quando chegou a hora de esvaziar o antigo prédio. Embora o casal só estivesse interessado em usar a unidade como uma mesinha de centro, eles não faziam ideia de que iriam encontrar muito mais do que apenas um móvel para decorar o seu apartamento. A unidade continha 30 caixas fortes, que foram colocadas para aluguel nos anos 1920 e que ainda estavam com todos os itens esquecidos em seu interior. Mas a melhor parte é que o banco deu a Billy e Sean as chaves para cada uma das caixas. Enquanto documentavam suas descobertas no TikTok, o casal se alternou para abrir as caixas, uma de cada vez. E os dois encontraram algumas coisas bem intrigantes atrás daquelas pequenas portinhas. Enquanto a maioria das gavetas revelou coisas comuns que se espera encontrar dentro de caixas fortes, como documentos pessoais e joias, outras ocultavam alguns objetos bastante bizarros. A caixa número 113 continha uma boneca reversível da história da Chapeuzinho Vermelho, que podia se transformar na gentil vovozinha ou no terrível lobo mau. A caixa marcada como número 137 continha ainda mais bonecas assustadoras. Por que alguém decidiu colocar essas bonecas em um caixa forte é uma pergunta para a qual eu não tenho resposta. Mas eu espero que, pelo bem de Billy e Sean, essas bonecas não sejam mal assombradas. Só que, ainda pior que isso, o conteúdo da caixa 103 deixou o casal de estômago revirado. Um dente humano amarelado. As pessoas que estavam assistindo ficaram insistindo que os rapazes deveriam mandar o dente para fazer um exame de DNA para o caso dele pertencer a uma pessoa desaparecida. Embora não existam atualizações sobre o caso, isso foi o suficiente para deixá-los apavorados. Enquanto os mistérios envolvendo esse dente amarelo não são revelados, só nos resta especular. Será que aconteceu alguma queda no mercado de dentes? E existem outras caixas fortes por aí, como a que você acabou de ver nessa foto, cheias de dentes velhos até o topo, só esperando o mercado se recuperar para poder trocá-los por moedinhas com a fada do dente? Ok, acho que essa piada doeu mais do que meu último tratamento de canal. Mistérios esquecidos. Nos Estados Unidos, todos os estados têm uma legislação conhecida como Lei sobre Propriedades Não Reivindicadas, que obriga os bancos e instituições que oferecem serviços de armazenamento seguro a entregar posses esquecidas para o estado. Na maioria dos casos, isso acontece porque o proprietário deixa de pagar as taxas anuais pelo aluguel das caixas por um longo período, ou não responde aos avisos do banco sobre o vencimento do contrato de armazenamento. Uma vez que a caixa é declarada como dormente, ela é enviada para a Divisão Estadual de Propriedades Não Reivindicadas, que tem jurisdição para abri-la. A Divisão Estadual de Propriedades Não Reivindicadas é um tesouro e tanto de bugigangas pessoais, e algumas das descobertas podem ser bem insanas. Recentemente, o Departamento do Estado do Colorado descobriu um verdadeiro tesouro não reivindicado, que incluía lingotes de prata e um colar feito de diamantes, pérolas e de esmeraldas da Tiffany, avaliado em impressionantes $150 mil. No Colorado, o colar, junto com qualquer outro bem encontrado nessas misteriosas caixas abandonadas, são catalogados e armazenados em um mega cofre de segurança máxima que fica dentro do prédio do governo estadual. E eles ficam lá até que o dono por direito do item se pronuncie e reclame sua posse. Em geral, os itens que são coletados valem algumas centenas de dólares, mas a caixa forte mais valiosa, já reivindicada no estado, estava avaliada no total impressionante de $1.230.000. Embora o conteúdo exato da dita caixa nunca tenha sido revelado para o público geral. As políticas variam um pouco de um lugar para o outro, mas se a propriedade permanecer abandonada por muito tempo, os estados como Colorado, o Texas, Califórnia e Washington podem leiloar os itens que são entregues pelos bancos. Os objetos leiloados incluem coisas como joias finas, itens de coleção e antiguidades que foram recolhidas de caixas fortes.
mas não documentos com informações pessoais, como testamentos e outros papéis legais. No entanto, nem todas as caixas estão recheadas de coisas valiosas. No estado de Utah, por exemplo, foram encontrados alguns segredos pra lá de bizarros que estavam escondidos dentro de caixas fortes. Segundo consta, uma das caixas continha uma fantasia completa de palhaço, outra tinha uma máscara de esquiar e uma pistola, e uma delas tinha o finado gatinho de estimação de alguém. Parece que alguém levou o experimento do gato de Schrödinger um pouco longe demais. Eu só espero que o gatinho não estivesse com vida quando ele foi colocado ali dentro. Trabalho interno. Em março de 2021, o FBI invadiu a sede da empresa US Private Vault, em Beverly Hills, sem qualquer aviso prévio, e confiscou as caixas fortes com os pertences de centenas de clientes. Acontece que a empresa privada de armazenamento permitia que seus usuários se registrassem sem precisar usarem suas identidades, o que possibilitava o armazenamento de objetos procedentes de atividades criminosas, de modo a dificultar o rastreio do depositante. Mas é claro que o FBI desconfiou que havia algo de estranho acontecendo, o que resultou num total de 86 milhões em bens apreendidos, nas 800 caixas fortes confiscadas durante a invasão. Em 2022, a US Private Vault foi declarada culpada por lavagem de dinheiro. No entanto, a operação também resultou no confisco de bens que pertenciam a pessoas totalmente inocentes e que tiveram que se submeter a processos legais bastante caros para recuperar suas posses das mãos do FBI. Embora a agência tenha sido bem-sucedida ao desmascarar as ações da empresa corrupta, levantou-se um questionamento se a invasão súbita não representava uma violação ao direito de propriedade privada dos clientes. Dito isso, a US Private Vault não foi a única empresa a fazer negócios ilícitos e suspeitos dentro de suas instalações. Em abril de 2011, a Polícia Metropolitana apreendeu 6.717 caixas fortes em 3 agências da Safe Deposit Centers, em Londres, na Inglaterra. Demorou 11 dias para que a polícia investigasse todas as caixas, revelando passaportes falsos, ouro, dinheiro e outros objetos suspeitos, relacionados a uma variedade de crimes. Acontece que a Safe Deposit Centers estava de conchavo com diversas organizações criminosas. A dupla por trás desse esquema era formada pelo chefão da Safe Deposit Centers, Milton Wolff, e pela diretora da companhia, Jacqueline Swan. O par financiava suas vidas luxuosas, cobrando centenas de milhares de dólares dos membros das organizações criminosas para armazenar os espólios de suas atividades ilegais. E mais caixas fortes de origens duvidosas foram encontradas no Canadá, em fevereiro de 2014, quando a polícia apreendeu quase 2 milhões e 400 mil dólares em espécie, depois de fazer buscas nos cofres de 2 agências bancárias distintas em Toronto. As apreensões eram parte de uma longa investigação que ficou conhecida como Project Green Giant, que seguia os rastros de um suposto carregamento de um outro tipo de verdinha, que foi despachado da Colômbia Britânica, com destino a Toronto. Devido à sua natureza privativa, não é nenhuma surpresa que os criminosos frequentemente tirassem vantagens das empresas de caixas fortes. E às vezes, isso pode acontecer bem diante dos olhos das autoridades. Por muitos anos, John George Jr., uma autoridade governamental local, foi considerado um cidadão de destaque no estado de Massachusetts. No entanto, durante o inquérito realizado nas finanças de John George em 2015, os investigadores encontraram mais de 2 milhões e meio de dinheiro, relógios de luxo e joias escondidos em diversas caixas fortes nas cidades de New Bedford e Fairhaven, Massachusetts. E acho que nem preciso dizer que esses bens não estavam escondidos apenas para se manterem em um bom estado de conservação. Eles estavam escondidos porque foram comprados usando o dinheiro pago em impostos pelos contribuintes. É isso mesmo, em julho de 2015, John George Jr. foi sentenciado a 70 meses de prisão por apropriação indevida de centenas de dólares dos fundos públicos usados para financiar a companhia de transporte, que, não por acaso, era administrado por ele. Ups! Caixa de mistérios. Em agosto de 2015, começou a circular uma história na internet sobre um casal que fez uma descoberta quase que milagrosa enquanto estava reformando sua casa. A propriedade precisava de muitos consertos e a casa estava cheia de lixo. Enquanto estavam limpando o antigo armário de remédios, o casal Eddie e Angie encontrou um pedaço de papel, onde estava escrito o que parecia ser a combinação de algum tipo de tranca. Apesar deles não terem encontrado nada que precisasse ser destrancado, eles decidiram guardar o papelzinho, só para garantir. Eddie e Angie continuaram com a reforma. E depois de arrancar o antigo piso da cozinha, eles encontraram um cofre preso ao chão. Foi quando eles se lembraram do pedaço de papel com a mensagem misteriosa, e eles correram para tentar a combinação. E pro espanto de todos, a senha funcionou. Dando uma olhada no interior do cofre, a primeira coisa que chamou a atenção de Ed e Andy foi uma pilha do que parecia ser centenas de notas de dólar. As cédulas contabilizaram um total absurdo de 51.080 dólares, e a maioria eram notas antigas de 100 dólares, datadas de 1969. Junto com o dinheiro estava uma garrafa lacrada de Bourbon James e Pepper, de 1960, avaliada em cerca de 350 dólares.
Embora o dinheiro e a bebida fossem obviamente valiosos, o restante do conteúdo do cofre era muito mais misterioso. Havia uma cópia do livro Um Guia para os Perplexos, de E.F. Schumacher, publicada em 1977. Em sua primeira página, havia uma velha fotografia com uma nota estranha, escrita em seu verso, onde se lia: Alan, tem um livro que você tem que ler. Eu marquei algumas passagens-chave, de seu amigo, Vincent. As passagens marcadas no livro faziam referências a mapas e coisas que deveriam ser encontradas, junto de um mapa do estado do Arizona, com um X marcado na cidade de Mesa. Na página 11 do livro estava uma foto desgastada de uma casa, sob a sentença: eles produziram resultados frutíferos. E no verso da foto havia uma anotação feita à mão, que dizia: onde uma árvore se torna 3. Talvez isso pudesse ser a localização de mais um tesouro escondido. Essa aventura chegou a diversos veículos de mídia online legítimos, enquanto os internautas tentavam resolver esse mistério. Mas havia algo de muito estranho por trás de toda a história. O primeiro website que publicou a história, chamado The Chive, é conhecido desde 2007 por suas histórias fabricadas, e não demorou para que o fundador do site, John Razik, finalmente divulgasse a verdade por trás dessa história incrível. Era tudo uma grande mentira. O único segredo de verdade contido nessa história do cofre é que ainda é possível trollar toda a internet com informações forjadas. Mas não fique triste, enquanto as chances de encontrar um cofre trancado contendo um tesouro real parecem boas demais para ser verdade, espera só até você ver o próximo caso. Só um trocadinho. Há um ditado que diz que o lar é onde nosso coração está, mas para esse casal de Cleveland, Ohio, o lar é onde o coração sai do compasso, depois de fazer uma descoberta chocante durante uma reforma em outubro de 2016. Enquanto estava tentando remover as placas empoeiradas do teto de seu porão, o usuário do Reddit, chamado Brannick12, reparou em uma coisa um pouco estranha. Escondida em um canto escuro, sobre algumas das vigas de sustentação do teto, estava uma caixa verde solitária. Depois de removê-la de lá, Brannick reparou que ela não era muito pesada, mas com certeza tinha alguma coisa dentro dela. A questão era: o quê? Depois de levar a caixa para o lado de fora, Brannick pôde finalmente perceber que ela estava escondida naquele lugar há muito tempo. Ela estava coberta com uma camada grossa de poeira e tinha sido amarrada com um pedaço de barbante velho e sujo. Brannick não podia mais segurar sua curiosidade, então ele lentamente abriu a tampa. O rapaz viu alguns pacotes embrulhados em papel encerado velho, mas Brannick conseguiu ver que com certeza havia algo verde escondido logo embaixo. Ele rasgou o papel e deu de cara com pilhas de notas de 20, 50 e 100 dólares, todas elas com datas entre 1928 e 34. Ainda alegre com essa recente descoberta, Brannick retomou seus trabalhos no porão mais uma vez, mas ele não fazia ideia de que sua velha casa ainda não tinha esgotado suas fontes de segredos. Enquanto ainda estava trabalhando no teto, Brannick mal conseguiu acreditar em seus olhos quando ele encontrou mais uma caixa verde. A segunda caixa tinha quase o dobro do peso da primeira, e quando Brannick espiou pelas frestas de ventilação, ele percebeu que havia tirado a sorte grande. Mais uma vez, ele encontrou dinheiro, só que muito mais do que na primeira caixa. Embora não desse para descobrir quem escondeu todo aquele dinheiro ou por que motivo, havia uma pista sobre quando as caixas foram guardadas no teto do porão. Ambas as caixas estavam forradas com páginas do jornal Cleveland Plain Dealer, sendo que a edição de domingo de 25 de março de 1951 era a mais recente a ser utilizada. Isso significava que as caixas haviam ficado escondidas por longos 65 anos. Depois de levar as notas antigas para serem avaliadas por um especialista em numismática, o casal vendeu as notas mais raras encontradas, algumas delas por mais de 4 vezes o seu valor de face. No final das contas, o valor total chegou a incríveis $45 mil, que o casal depositou satisfeito em sua conta bancária. Parece que algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Tudo que eu encontro no porão da minha casa é uma coisa esquisita que eu chamo de irmão. Uma disputa de inseguranças. Dizem que quanto mais uma pessoa tem, mais ela tem a perder. Então, quando se trata de mega ricos, ter uma caixa forte e segura é uma escolha sensata para manter as suas posses mais importantes em segurança. Mas como você já vai descobrir, isso nem sempre é uma coisa simples. Um empresário bilionário chamado Mohamed Al-Fayed era dono de uma das lojas de departamento mais famosas e luxuosas do mundo, que se chamava Harrods, de 1985 até 2010. Embora ser dono de uma das lojas mais importantes de Londres tenha algumas vantagens, Mohamed também fez vários inimigos, mas nenhum tão relevante quanto Ronald Tiny Rowland. A rusga começou em 85, quando a empresa de Tiny perdeu para Mohamed Al-Fayed na batalha pela posse da Harrods. Então, Tiny começou uma grande guerra de legalidade e difamação contra Mohamed, fazendo acusações de que ele havia mentido sobre sua riqueza e seus antecedentes, enquanto lutava para ganhar o controle da loja. Tudo isso numa tentativa de conseguir Harrods para si mesmo. Embora essas acusações pudessem conter algumas verdades, a disputa continuou sem solução por 10 anos, até que em dezembro de 1995 as coisas saíram do controle, e todo o caos se resumia ao conteúdo de uma única caixa forte.
A situação começou a desandar quando o diretor de segurança da Harrods, chamado Robert Loftus, mostrou para Mohamed uma filmagem de Tiny vistoriando uma das caixas fortes que ficava no cofre da Harrods. Tiny tinha alugado aquela caixa forte na década de 1960, muito antes de Mohamed tornar-se proprietário da Harrods. Mas a simples ideia de que seu arqui-inimigo tinha sua própria caixa forte da Harrods bem debaixo do seu nariz fez o sangue de Mohamed ferver, por algum motivo que apenas uma mente bilionária, com mania de grandeza, poderia compreender. Uma noite, o supervisor do cofre da Harrods foi instruído a não executar os procedimentos de ativação do alarme e a deixar as câmeras de segurança desligadas. Apenas as pessoas que efetivamente estavam lá naquela noite sabem com certeza o que aconteceu em seguida. Mas o que nós sabemos é que pouco tempo depois disso, Tiny reportou o desaparecimento do conteúdo de sua caixa forte da Harrods. Entre os tesouros roubados, Tiny enumerou que esmeraldas, rubis e antigas moedas tibetanas haviam desaparecido, e ele acreditava que Mohamed estava por trás disso tudo. Tiny alegava que esses pertences estavam em posse de Mohamed, como uma maneira de chantageá-lo a dizer que havia pagado propina para os oficiais do governo, para que eles investigassem a legitimidade da posse de Mohamed sobre a Harrods. No entanto, sem provas básicas como a filmagem das câmeras de segurança da Harrods, não havia como provar que algo havia sido roubado, e não apenas retirado pelo proprietário. Em julho de 1998, poucos meses antes do dia marcado para a audiência judicial sobre o caso, Tiny faleceu, mas a sua esposa continuou buscando vingança. E em novembro de 1998, Mohamed finalmente admitiu que sabia que a caixa forte que pertencia a Tiny havia sido violada, mas ele negou qualquer envolvimento pessoal, alegando que só ficou sabendo do caso depois do ocorrido. Mesmo assim, ele ainda foi obrigado a pagar $2.700.000 em custas e danos para a senhora Rowland. Então, com certeza, ele não é nada culpado. A segurança dos números. Na cidade de Harrison, no Arkansas, um misterioso gabinete de segurança que pesava cerca de 272 quilos e que tinha duas gavetas distintas ficou esquecido nos fundos de um escritório da administração pública, no Fórum Distrital do Condado de Boone, por mais de 52 anos. Acontece que ninguém sabia quando ele havia sido aberto pela última vez, e nem qual era a combinação correta. Então, às 10 horas da manhã do dia 14 de março de 2017, o dia do julgamento do cofre finalmente chegou, e as pessoas se aglomeraram no estacionamento do fórum para testemunhar esse momento histórico, em que o cofre finalmente seria aberto. Enquanto um chaveiro da cidade perfurava a caixa de metal, os espectadores seguravam seus fôlegos, na expectativa de ver o que havia ali dentro. Depois que a gaveta finalmente foi aberta, o chaveiro encontrou apenas um pedaço de papel dobrado dentro dela. E qual era a incrível mensagem que estava naquele misterioso pedaço de papel? Um mapa do tesouro, talvez? É claro que não. Era a combinação para abrir o cofre. Enquanto os moradores de Harrison devem ter ficado mais do que desapontados com a resolução do mistério do cofre trancado, nosso próximo caso de quebra de segredos é baseado no bom e velho trabalho de adivinhação. Quando Stephen Mills visitou o Vermilion Heritage Museum, em Alberta, no Canadá, ele ficou de olho em um misterioso cofre trancado que o museu mostrava como parte de uma de suas exibições. O cofre em si veio de um hotel da cidade, que funcionou até a década de 1970, e quando foi doado para o museu, 20 anos depois, ninguém conseguia se lembrar do segredo para abri-lo, e nem do que havia em seu interior. Desde então, as pessoas tentavam tudo o que estava a seu alcance para abrir o cofre. No entanto, com um disco numérico que vai de 0 a 60, as chances de acertar o código de 3 números corretamente estavam na casa de 1 em 216 mil. Quando chegou a vez de Steven fazer a sua tentativa, tudo não passava de uma pequena brincadeira para entreter os seus filhos. No entanto, depois de entrar com a sequência de 20, 40 e 60, Steven, sua família e todas as pessoas que estavam no museu ficaram espantados ao escutar o som de um clique, com a porta se abrindo logo em seguida. Mas depois de mais de 40 anos de mistério, o que havia em seu interior? Bom, acontece que nesse caso, o mistério envolvendo o que poderia estar dentro do cofre acabou sendo muito mais interessante que a realidade. Dentro do cofre havia uma velha folha de pagamento de empregados e recibos de um maço de cigarros e de um hambúrguer. Embora esse conteúdo possa não parecer muito excitante, acho que o segredo mais interessante revelado aqui foi o talento natural de Stephen para abrir cofres. Cantinho do Terror. Em maio de 2014, um misterioso usuário do Reddit, que usava o pseudônimo de Lumberjack, compartilhou uma série de fotos onde ele documentava sua saga de descobertas desconcertantes. Quando ele se mudou para sua nova casa, Lumberjack descobriu uma coisa que seu corretor acabou esquecendo de falar para ele: uma porta preta e trancada no canto do porão recém-escavado. Depois que ele conseguiu abrir a tranca da porta em seu porão, ele se deparou com um pequeno espaço morto. Quando Lumberjack se enfiou dentro do espaço, ele descobriu uma coisa ainda mais misteriosa. As paredes, chão e teto do pequeno cômodo estavam revestidos com placas à prova de som, além de várias tomadas, o que era muito estranho para um espaço morto.
No entanto, o mais estranho de tudo era a caixa forte preta com trava de segredo, que estava escondida em meio à escuridão. Lumberjack não deu detalhes de como precisamente ele conseguiu abrir o cofre, mas depois de abrir a caixa, a parte de dentro da tampa trazia uma mensagem importante: não toque. Embora esse aviso de não toque na tampa da caixa fosse um pouco perturbador, quando Lumberjack olhou mais de perto, ele encontrou outras mensagens que eram ainda mais assustadoras. A caixa estava cheia de velhas fitas cassetes, cada uma delas marcada com um número. Uma das fitas tinha "não, não, não" escrito em todas as partes, e junto dessas fitas havia um bilhete que simplesmente dizia "salve-se". Em seu post no Reddit, o misterioso Lumberjack disse que ele ainda não tinha assistido às fitas por medo do que poderiam conter. Esse caso parecia fadado a não ter um final satisfatório, quando tanto o post original quanto o próprio Lumberjack desapareceram no Reddit. No entanto, um redditor alegou ter entrado em contato com o Lumberjack para tentar conseguir algumas respostas. O tal detetive do Reddit, chamado Saul and Sick, disse que Lumberjack lhe contou que o xerife da cidade mandou ele apagar o post depois que ficou claro que as fitas faziam parte de uma investigação criminal, que ainda estava ativa. Sem novas atualizações e sem pistas, as pessoas podiam apenas especular o que realmente aconteceu com Lumberjack e com as fitas misteriosas. Muitos anos se passaram, mas numa grande reviravolta na história, um usuário do Reddit que também usava o nome de Lumberjack compartilhou um post em um subreddit de confissões, em dezembro de 2021, e o título do post era: "Eu comecei uma farsa que começou a viralizar, mas acabou ficando estranho." O usuário, que alegava ser o mesmo Lumberjack de antes, confessou que inventou toda a história para criar um hype, para conseguir o financiamento da filmagem de um filme de terror, que acabou nunca saindo do papel. Embora essa fosse uma resolução satisfatória para esse mistério, os moderadores do fórum de confissões logo removeram o post, sem qualquer explicação, adicionando um novo capítulo nesse mistério muito sinistro. Os olhos da ciência. Quando Albert Einstein morreu, em 18 de abril de 1955, o mundo perdeu uma de suas mentes mais geniais. Mas mesmo depois de sua morte, parece que o cientista ainda tinha algo a perder. Apenas uma hora depois da morte do gênio, no Hospital Princeton, em Nova Jersey, o patologista chamado Dr. Thomas Harvey performou uma necropsia não autorizada no corpo de Einstein, e enquanto fazia seu trabalho, ele decidiu dar uma espiadinha no atributo mais espetacular do físico, o seu cérebro. Embora não fosse um neurocirurgião, uma ideia percorreu os pensamentos de Dr. Harvey, enquanto ele estava sozinho com um dos cérebros mais importantes de todo o mundo. Por que não roubá-lo para si? Embora roubar o cérebro de uma das pessoas mais inteligentes a pisar na Terra já é um tanto absurdo, Dr. Harvey não parou por aí. Depois de colocar todos os pedaços do cérebro em um jarro, o médico removeu os globos oculares de Einstein. Dr. Harvey manteve o cérebro de Einstein por mais de 40 anos, mas fez questão de dar os olhos roubados para o renomado médico oftalmologista chamado Dr. Harry Abrams. Apesar da ideia de ser presenteado com os globos oculares de um paciente morto seja capaz de fazer o estômago da maioria das pessoas revirar, Dr. Abrams pareceu bizarramente satisfeito. E acontece que ter Albert Einstein em sua carteira de pacientes teve um grande impacto na carreira de Dr. Abrams. Mas manter olhos dentro de um jarro é sinistro demais, na minha opinião. Eu acho que eu nunca mais vou ficar de conversinha fiada com o meu oftalmo. Em 1994, Dr. Abrams admitiu que tinha guardado os globos oculares de Einstein em uma caixa forte, em algum lugar na cidade de Nova York. No entanto, o médico morreu em 2009, e o paradeiro da caixa contendo os olhos nunca foi revelado. Então, só podemos especular que os olhos de Einstein foram passados para algum herdeiro de Abrams. Caramba, mas que sorte, hein? Mas essa ainda é a melhor alternativa. No pior dos casos, a caixa forte pode ter sido esquecida e abandonada de verdade. O que, é claro, pode resultar em um baita susto, quando alguém que trabalha no banco finalmente abrir a infame caixa forte de Abrams e mandá-la para o leilão, apenas para encontrar o famoso par de olhos, fitando direto para o pobre coitado. Isso com certeza resolveria o mistério acerca de onde os globos oculares foram escondidos, mas não sem antes dar o susto de uma vida no infeliz funcionário. Mas e você? Já encontrou algo intrigante escondido em uma caixa forte ou talvez em um cofre? E que tipo de coisas você esconderia em um lugar desses? Diz aí nos comentários abaixo. E como sempre, muito obrigado por assistir e até a próxima!